Vamos falar agora sobre saúde visual? Hoje o bate-papo é sobre retinopatia diabética, uma complicação grave do diabetes que afeta a visão e pode levar à cegueira. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, essa condição impacta cerca de 1/3 das pessoas com diabetes, o que representa aí milhões de pessoas em todo o planeta. No Brasil, estima-se que mais de 7 milhões de brasileiros com diabetes estejam em risco de desenvolver problemas oculares relacionados à doença, incluindo a retinopatia. Para a gente entender melhor sobre o assunto, nós estamos recebendo a médica oftalmologista, a doutora Franciele Marques. Boa tarde, querida, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Explica para o pessoal de casa o que é retinopatia diabética. A retinopatia diabética é uma das principais complicações da doença diabetes. É uma doença da microvasculatura da retina. Acomete os vasos pequenos do organismo inteiro. O olho, normalmente as doenças olho e rim estão de mãos dadas. Normalmente quando o paciente já tem o acometimento da doença oftalmológica, ele já está começando com problemas renais também. É muito importante que o paciente faz o diagnóstico de diabetes tipo 2, assim que o paciente faz o diagnóstico do diabetes tipo 2, esse paciente ele já deve procurar o oftalmologista. O endocrinologista dele que fez o diagnóstico, ele deveria já encaminhar o paciente para ser examinado. Então, é uma das principais complicações, o paciente pode começar a apresentar sintomas quando o paciente, na verdade, está com uma retinopatia diabética não proliferativa leve, que é o quadro inicial da retinopatia diabética, o paciente não sente nada. Então, na maioria das vezes, ele é assintomático e já apresenta várias alterações no fundo do olho. Já nos estágios mais tardios da doença, que é quando o paciente já está com uma retinopatia diabética proliferativa, o paciente pode apresentar piora da acuidade visual, a visão começa a ficar embaçada. Quando o paciente já apresenta hemorragia vítrea, já apresenta várias manchas no seu campo de visão, manchas pretas, os pacientes falam, eu estou com como se fosse um cabelinho na área responsável pela visão central. O paciente fala, nossa, tem algo incomodando, tem algo assim. incomodando. Os pacientes falam que é uma foligem, sabe? Parece uma foligem andando. Esse paciente já está com possivelmente um quadro de retinopatia diabética mais avançada e deve procurar um serviço de oftalmologia rápido. Doutora Franciele, como que é possível, quais as formas de prevenir os pacientes diabéticos e melhorar a prática de monitoramento e controle dessas doenças? O principal método do paciente não ter, ou mesmo ter, mas as formas mais leves, é o controle rigoroso da glicemia. Controle rigoroso da glicemia. E como eu disse, o paciente diabetes tipo 2, ele, assim que faz o diagnóstico, ele tem que procurar o oftalmologista, que a melhor forma de prevenir e controlar é você tratar, é você fazer o diagnóstico rápido. O paciente com diabetes tipo 1, normalmente o paciente já é mais sintomático, então ele sabe quando ele ficou diabético. Esse diabetes, o paciente que tem diabetes tipo 1, 5 anos depois do diagnóstico, ele já deve procurar o oftalmologista. O paciente com diabetes tipo 2, assim que fizer o diagnóstico, deve procurar o oftalmologista. Quais são os sintomas, doutora Franciele, os mais impactantes? Mais impactantes. Assim? Então, o paciente que tem a retinopatia diabética leve, ela é classificada como, de uma forma geral, leve, moderada, grave e proliferativa. O paciente que tem uma retinopatia diabética leve e moderada, ele normalmente não sente nada, sabe? Já começou o problema lá no fundo do olho. O paciente que já apresenta uma retinopatia diabética grave e proliferativa, ele começa a apresentar esses sintomas, que é piora da visão, aparecimento de manchas no campo de visão, ou às vezes até piora súbita, perda súbita da visão, que já é um estágio mais avançado, que normalmente o paciente faz uma hemorragia vítrea maciça ou até descolamento de retina, provocado pela doença, pela retinopatia. Existe tratamento, doutora Franciele? É possível que esse paciente já diagnosticado com esses dois tipos possa ter uma melhor qualidade visual, melhor qualidade de vida na saúde visual?
Sim, graças a Deus, assim, a gente tem já algumas coisas que a gente pode fazer. Desde a retinopatia diabética leve, que é apenas o segmento oftalmológico, o segmento oftalmológico sério, uma vez ao ano, passar no oftalmologista quando o paciente tem a forma leve. Quando o paciente apresenta a forma grave ou a forma já hemorragia vítrea ou mesmo descolamento de retina, os tratamentos passam a ser um pouco mais invasivos. Então, as formas de tratar a retinopatia diabética, a hemorragia vítrea e mesmo o edema macular diabético, que também é uma das complicações da retinopatia diabética, inclui o tratamento com aplicações intravítreas. É uma injeção com medicamento que a gente tem que injetar dentro do olho. Então, é o tratamento com as injeções e a partir do momento que o paciente tem um quadro de hemorragia vítrea grave, que não melhora ou que não pode ser feito as injeções, o paciente tem indicação de uma cirurgia que chama vitrectomia. Existem formas de prevenir a retinopatia? A prevenção. O diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, rápido e acompanhamento. Fazer as consultas regulares com o seu médico oftalmologista. Agora, a alimentação também é um ponto muito importante, né? Ela pode prejudicar não só a diabetes, mas a retinopatia, ou seja, um simples docinho pode fazer um mal danado para a visão. Um mal danado para a visão, infelizmente. Você tem que controlar o que você come, você tem que seguir as orientações do seu médico endocrinologista. Muitos pacientes com diabetes associam o estado emocional, falam, eu fico nervosa, o meu diabetes aumenta. Mas normalmente o paciente que fica nervoso, ele associa, ele busca na alimentação uma fuga. Então isso está muito relacionado ao aumento da glicemia. E o aumento da glicemia é um dos piores vilões. Assim, diabetes é uma doença muito grave, uma doença muito séria. A retinopatia diabética é uma doença muito séria, associada à insuficiência renal. Então, assim, o paciente com diabetes, especialmente, o principal fator de risco até para o paciente evoluir para a retinopatia diabética é o tempo de exposição da doença. Então, quanto mais tempo o paciente tem o diagnóstico, mais ele pode ter as complicações do diabetes. Então, tem diabetes, tem que controlar, tem que ter a consciência do controle da doença, o que você come, o docinho que você come, não que você não vá comer, mas de maneira controlada, orientada pelo seu médico e fazer o controle com o oftalmologista. Por isso a importância, né, doutora Franciele, de um acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Para que o paciente seja tratado de uma forma completa, né? Com certeza, porque é uma doença multidisciplinar. É uma doença que acomete toda a microvasculatura de todo o organismo. Tanto é que os órgãos-alvo, cérebro, olho, rins, coração, né? Para a gente encerrar, doutora Franciele, eu queria fazer só mais uma pergunta. Existe algum grupo de risco e crianças podem ser diagnosticadas também com retinopatia? Sim, infelizmente. O diabetes tipo 1, que é o diabetes da criança, do adolescente, do jovem, normalmente 5 anos depois do diagnóstico você já tem que fazer os exames do fundo do olho. Isso vale para qualquer idade? Para qualquer idade. Fez o diagnóstico do diabetes tipo 1, com 2, 3 aninhos, fez o diagnóstico do diabetes tipo 1 com 10 anos, 5 anos depois o paciente, ou antes de apresentar alguma queixa oftalmológica, mas normalmente 5 anos já aparece os primeiros sinais da retinopatia diabética, que incluem os microaneurismas e dentre outras alterações lá no fundo do olho. Tá certo, doutora Franciele, muito obrigada pela sua presença. Um abração aí para todos os colaboradores do CSO e manda um abraço também para o doutor Fernando. Muito obrigada. Obrigada, Café. Bom, e é isso, eu quero agradecer